E aí galera, aqui quem fala é o Batman. E antes de começar esse vídeo, não esqueça de comentar qualquer coisa. O seu comentário ajuda o YouTube a engajar demais o meu vídeo. E caso você que não é inscrito, assista esse vídeo e curta ele, obviamente não esqueça de se inscrever, beleza? Nesse anime, o nosso herói queria viver uma vida pacífica, mas infelizmente ele nunca tem permissão para isso. Esse anime segue a vida de um militar que não perde tempo com coisas inúteis em sua vida. Sempre que ele tem um dia livre para curtir, ele vai até o seu local favorito, que no caso é o melhor lugar no Japão para um nerd otaku fedido ir. Aqui no Brasil, o lugar mais parecido com esse local que ele curte tanto ir seria a Praça da Liberdade, em São Paulo. E como um bom otaku, vemos o nosso herói de meia idade usando uma capa de anime em seu celular. E sempre que ele fecha os seus olhos, ele imagina como seria a sua vida se ele vivesse em um mundo de fantasia. Ele acredita que seria um grande herói usando uma roupa estilosa e derrotaria criaturas, mas o seu sonho termina com monstros devorando a sua traseira sem dó nem piedade, o que o leva a acordar irritado dentro do trem. Depois disso, enquanto anda por um shopping, ele sente o seu corpo cansado, mas o show de uma garota famosa que ele adora irá acontecer em breve, então ele decide pesquisar mais sobre isso. Porém, a sua distração o leva a dar de cara com uma parede. Ele cai no chão e todos observam enquanto ele geme de dor. A pancada foi tão forte que ele começou a ver elfos, magos e garotas góticas. Ele finalmente acorda e um homem que foi o ajudar percebe que ele também é um grande fã de animes para maiores de 30 anos de idade. Bem perto dali, uma porta para outro mundo se abre e várias pessoas se reúnem ao redor, como os curiosos normalmente fazem. Rapidamente, dragões, homens em cavalos e monstros saem dessa porta prontos para conquistar o nosso mundo. Eles iniciam seu ataque e os primeiros que morrem são os curiosos. Ao ver isso acontecendo, nosso herói não entende nada. Ele reclama que o Japão já foi presenteado com 2 bombas atômicas no peito e agora precisa lidar com uma invasão de outro mundo. Mesmo sem acreditar no que está acontecendo, ele rapidamente decide agir, pois se essa invasão continuar, o lançamento dos mangás para maiores de 30 anos de idade serão cancelados e ele não vai poder dormir em paz. No meio do caminho, ele ajuda uma linda mãe solteira que estava caída no chão e logo em seguida salva um policial inútil de ser pego por um guerreiro usando armadura. Ele mobiliza o soldado inimigo e o finaliza rapidamente com uma espada. O policial e as mães solteiras ao redor ficam chocados com o fato dele matar alguém sem nem mesmo hesitar, mas o nosso herói fez apenas o necessário. Alguns minutos se passam e agora ele está tentando ordenar os policiais a evacuarem as pessoas para o Palácio Imperial, pois se eles continuarem impedindo a passagem das pessoas, os inimigos irão chegar e todos vão acabar morrendo por culpa deles. Eles perguntam quem esse homem com cara de figurante é, mas ele não responde e pede apenas para que os policiais evacuem logo as pessoas. Tudo isso enquanto os inimigos do outro mundo estavam avançando, matando todos que eles encontravam. O policial, após ser pressionado, ligou para o seu superior e recebeu permissão para evacuar as pessoas para o Palácio Imperial. Enquanto isso, um dos líderes do exército do outro mundo estava conversando com um amigo. Ele expressa sua felicidade em ver humanos nesse mundo, porém ele sente que as estruturas do nosso mundo são muito superiores ao deles, e isso dá um certo frio na barriga. Ao mesmo tempo que ele diz isso, as forças japonesas começam a chegar para deter os inimigos do outro mundo. Os dragões são facilmente abatidos por helicópteros militares, os soldados com armadura são aniquilados por armas de fogo, os monstros nem mesmo percebem o que os matou, e nem mesmo os escudos mais grossos são capazes de resistir ao armamento do nosso mundo. O exército inimigo é completamente destruído e o nosso herói, assim como meu amigo João faria, decide ajudar uma pequena garotinha que se perdeu dos seus pais. A garota aceita sua ajuda e depois disso, vários dias se passam e vemos o homem chamado Yuji recebendo uma condecoração por ter salvo a vida de muitas pessoas naquele desastre. O Yuji, na verdade, é um tenente condecorado que já ajudou muito o país em diversas batalhas. Infelizmente para o Yuji, os lançamentos e as promoções que ele pretendia comprar foram cancelados, e pensar nisso faz chorar na frente de todos, enquanto ele era promovido a segundo tenente. Ele se torna famoso, aparecendo na televisão diversas vezes, graças aos seus feitos nobres. Ele recebe até mesmo o apelido de Herói de Ginza. Agora, em seu treino militar, um companheiro comenta sobre sua fama, dizendo que não deve parar de chover mulher querendo ficar com ele. Mas para o Yuji, a sua promoção e fama foram desnecessários, pois a sua folga acabou completamente, e ele não tem mais tempo para fazer o que é mais importante na sua vida, que é aproveitar os seus hobbies, que são os mangás para adultos. Nesse momento, o amigo dele revela que também estava no local da invasão. Mais diferente do Yuji, ele conseguiu comprar os lançamentos e infelizmente ficou com medo dos monstros e não conseguiu fazer nada. Ao ouvir isso, o Yuji rapidamente se anima e abraça esse homem, dizendo que vai visitar a casa dele para ver tudo que ele conseguiu comprar. No entanto, a sua reação exagerada só faz com que o Kurata se sinta violado e pense que o Yuji é gay. Ao fim desse dia, o Yuji recebe um uniforme novo e infelizmente, devido ao baixo orçamento militar, ainda vai demorar alguns dias
dias para que todos recebam suas roupas, mas o Yuji recebeu o seu antecipadamente, pois ele se tornou uma espécie de garoto propaganda dos militares. Enquanto isso acontecia, o governo japonês estava discutindo o que fazer com o portal para o outro mundo, e uma grande parte dos políticos queriam que o portal fosse destruído. Porém, a maioria estava dizendo que os invasores são terroristas e por isso eles deveriam invadir o mundo deles, para entender melhor a sua cultura e achar o responsável pela invasão e o julgar. Eles acreditam que fechar o portal pode fazer com que o portal reapareça em outro lugar, e por isso invadir o mundo deles parece ser a melhor opção. Enquanto isso, Yuji estava pensando se ele teria folga para aproveitar a temporada de inverno. Na televisão, vemos o presidente americano se oferecendo para ajudar o Japão fornecendo dinheiro, armas e serviço militar. Tudo isso em troca de ficar com todo o petróleo do outro mundo. 3 meses se passam e o governo finalmente está pronto para enviar os seus homens até o outro mundo. Na frente de todos, o general diz que vários batedores atravessaram essa porta, mas eles não obtiveram nenhuma informação e por isso ele não sabe o que os espera na região especial. Portanto, todos devem estar prontos para lutar assim que atravessarem a porta para o outro mundo. Nesse momento, Yuji percebe que a garotinha que ele ajudou perdeu seu pai. Então ele cerrou seus dentes e se preparou para avançar. Ele e os outros soldados entram em canhões de guerra gigantes e atravessam o portal, enquanto os caminhões de suprimentos avançam logo atrás deles. No meio do caminho, um amigo do Yuji o pergunta se no outro mundo eles vão ver alguma garota com uma orelha de gato, e o Yuji acredita que é bastante provável que garotas assim existam no outro mundo. Ao chegar no outro mundo, eles se deparam com um grande exército inimigo e rapidamente se preparam para lutar sob o pôr do sol. Enquanto isso, nesse mundo de fantasia, uma conferência com o Imperador Molt estava acontecendo. Todos estavam discutindo sobre as perdas recentes que eles tiveram ao tentar invadir aquele outro mundo, e por conta dessa recente derrota, eles perderam sua vantagem militar. Todos acreditam que uma revolta pode acontecer, mas o Imperador diz que é nesses momentos de dificuldade que todo o povo deve se unir para enfrentar o perigo e proteger o seu Imperador. O Imperador não atribui a ninguém a responsabilidade pelas perdas recentes e diz que todos devem se unir para enfrentar os inimigos que se levantaram contra eles. No entanto, se alguém quiser assumir a responsabilidade e ser o culpado pelas grandes baixas que eles tiveram, ele está disposto a sacrificar essa pessoa. Após ouvir isso, todos se veem obrigados a concordar com o Imperador, até que do nada, um homem de idade avançada pergunta o que eles devem fazer, agora que o exército deles foi derrotado em 2 dias, e os inimigos conquistaram o portal usando magias que eles nunca viram antes. Nesse momento, um careca de armadura se levanta e diz que eles deveriam lutar até a morte, e todos se levantam dizendo o mesmo. O Imperador então os acalma e diz que fará o possível para que eles vençam essa batalha. Ele diz que o seu plano atual é contatar os países vizinhos solicitando ajuda para lidar com esses piratas que invadiram o mundo deles. O tempo passa e um exército gigantesco é reunido. No entanto, eles estranham o fato de tantas pessoas terem sido reunidas para enfrentar uma quantidade tão inferior de inimigos. Os líderes do mundo de fantasia fazem uma reunião e chegam à conclusão de que eles devem atacar os invasores no dia seguinte. Após decidir isso, todos os líderes brigam para ir na linha de frente em busca de glória. Afinal de contas, serão 300.000 soldados, muito bem armados, contra apenas 10.000 forasteiros que não entendem nada sobre esse mundo. De todos, apenas um general velho e experiente percebe que algo estranho está acontecendo. Então, no dia seguinte, 100.000 soldados avançam sob as ordens daquele que conseguiu o posto de líder do primeiro ataque. Eles reparam que o exército imperial não apareceu para os acompanhar nessa batalha, mas ainda assim serão 100.000 contra 10.000. No entanto, o chão sob seus pés começa a explodir, pois eles ultrapassaram os avisos dizendo que o terreno em frente estava repleto de minas terrestres, e somente na primeira ofensiva 10.000 soldados do mundo de fantasia morreram em combate. Na segunda ofensiva, 40.000 soldados morreram, e todos pensam que chegou o momento de fugir, pois eles não conseguiram eliminar nem mesmo um único inimigo que invadiu o mundo deles. No entanto, um dos líderes do exército que ainda está vivo diz que eles não podem mais recuar, por isso eles devem tentar um ataque noturno. No entanto, as forças militares usam sinalizadores para iluminar o campo de batalha, e o Duran, vendo isso, ordena que todos avancem em direção aos inimigos, mas o seu cavalo para ao passar por uma simples cerca de arame farpado. Os soldados levantam seus escudos de ferro para se protegerem, mas o exército humano está usando armas de alto calibre, e os seus escudos são facilmente atravessados. O Duran então se levanta e pelo menos tenta usar uma flecha contra os seus inimigos, mas isso não adianta de nada, e ele começa a rir como um louco, até que do nada, ele e todos os seus soldados são explodidos. No dia seguinte, após o fim da guerra, o Yuji caminha pelo campo de batalha com seu amigo, e depois de observar ao redor, eles chegam à conclusão de que mais de 120.000 inimigos morreram nessa guerra, e a força de defesa do Japão não teve nenhuma baixa. Enquanto isso, o imperador estava em paz, sentado em seu trono, pois graças a essa guerra
guerra, ele conseguiu fazer com que os líderes de todos os países vizinhos deixassem de ser uma ameaça para o Império. O Imperador então ordena que todas as casas ao redor de Alnos sejam queimadas e diz que eles devem envenenar o solo e a água daquelas terras, pois isso fará com que os seus inimigos fiquem mais fracos. Do nada, a filha do Imperador, chamada Pínia, pergunta ao seu pai o que ele pretende fazer para lidar com esses inimigos. O homem careca revela os planos do Imperador de acabar com a comida, a água e envenenar o solo daquela área. Porém, a Pínia não acha que essa seja uma boa ideia, pois ainda existem pessoas morando naquela região. O Imperador então manda sua filha e seus cavaleiros investigarem o exército inimigo, mas ele pede para que ela só vá se ela acreditar que é capaz de realmente fazer isso. Enquanto isso, no nosso mundo, todos os governantes locais estavam pensando em enviar reforços para ajudar o Japão a lidar com esse portal. No entanto, eles pensam que o exército japonês irá falhar e por isso eles serão obrigados a pedir a ajuda deles, e por conta disso, nenhum reforço será enviado. Agora vemos o Yuji recebendo ordens para buscar pessoas e tentar pelo menos criar algumas relações amigáveis ou algo do tipo. Para a infelicidade do Yuji, ele se torna o comandante da unidade 3 de reconhecimento, o que o tornará o encarregado de todo um pelotão. Ele parece todo desanimado em frente aos seus subordinados, o que deixa uma integrante feminina sem entender como esse homem com aparência de zumbi se tornou o líder deles. Sem enrolar, todas as unidades de reconhecimento avançam para os vilarejos próximos, tentando fazer amizade com as pessoas. De início, a maioria fica com medo, mas eles conseguem lentamente conquistar a confiança das pessoas. Depois de alguns dias, vemos o Yuji e o seu amigo desanimados, pois eles só encontraram pessoas comuns e nenhuma sucubus ou garota monstro. O Yuji, com um sorriso no rosto, diz que deseja muito ver uma garota mágica, pois ele adora animes com garotinhas fofinhas que usam magia. Eles começam a cantar a abertura de um anime de garotas mágicas, o que faz a mulher no segundo caminhão de reconhecimento quase vomitar de tanto nojo. Seguindo em frente, eles se deparam com uma floresta em chamas, parecendo um cenário de filme de monstros gigantes. Todos eles pegam binóculos e veem que um dragão vermelho é o responsável por estar fazendo isso. Eles então percebem que o vilarejo que havia mais à frente foi completamente queimado e eles vão até lá em busca de sobreviventes. Eles não encontram ninguém e o Yuji resolve recuar, pois os dragões são bem trabalhosos de se derrubar sem o armamento correto e atualmente eles não têm o necessário para lidar com o dragão caso eles o ataquem. O Yuji então joga um balde em um poço de água e após ouvir um som estranho, ele olha para o poço e percebe que havia uma elfa ali dentro. Ele pula dentro do poço e salva a linda elfa como se sua vida dependesse disso. As garotas do grupo de reconhecimento realizam os primeiros socorros à elfa, e enquanto elas faziam isso, o amigo do Yuji estava feliz por elfas lindas como aquela existirem nesse mundo. O Yuji não tem feitiços por elfos, então ele apenas pergunta ao seu amigo se aquela garota faz o seu tipo, mas antes que o seu amigo pudesse responder, o Yuji recebe informações de que a elfa está melhorando. Ele então age como um ser humano, e ao invés de abandonar a elfa no seu vilarejo destruído, ele resolve cuidar dela, até que ela esteja melhor. No entanto, a sua subordinada pergunta se ele ou seu amiguinho com cara de otaku não estão com segundas intenções para cima daquela pobre elfa. Após ouvirem isso, os dois ficam totalmente sem graça, pois foram descobertos. Então eles resolvem voltar ao vilarejo mais próximo do acampamento deles e informar tudo o que aconteceu ao ancião da vila. O Yuji já aprendeu um pouco da língua local, então ele repassa as informações ao ancião e pede para o velho cuidar da elfa. No entanto, o velho diz que não será possível, pois todos terão que evacuar essa vila, já que o dragão pode destruí-los a qualquer momento. Todos do vilarejo começam a colocar suas coisas em carroças para evacuar o mais rápido possível. Afinal de contas, assim que o dragão queima uma vila, ele costuma destruir outros vilarejos em seguida. Enquanto isso, um velho mago e sua aprendiz também estavam evacuando. Sua aprendiz pede para o velho ir com calma, pois ele pode morrer de velhice a qualquer momento. Mas o velho brinca dizendo que ela parece uma tábua de passar roupa, e que se ela fosse igual a sua irmã do corpo de Mewtwo, ele aceitaria qualquer ordem dela. Ao ouvir isso, a maga o ataca com uma magia, e o velho diz que estava apenas brincando. Eles então tentam ir embora com seu pequeno cavalo deficiente, mas a carroça deles está pesada demais. Então, mesmo que magia seja algo sagrado, a maga chamada Leyley usa sua magia, fazendo a carroça ficar mais leve. Mas no caminho, uma carroça quebrada faz os dois ficarem parados. A Leyley e o seu mestre percebem homens falando em uma língua estranha. Eles também estão ajudando as pessoas a evacuarem. A Leyley, como uma boa curiosa, decide verificar o que está acontecendo. Ela então encontra uma garota ferida no caminho, e a mulher, chamada Mari, que também é uma médica, começa a verificar a saúde da garota. Do nada, um cavalo se descontrola, e ele iria pisotear a Leyley e a Mari. No entanto, ele é rapidamente abatido. A Leyley percebe que foi salva por esses desconhecidos. Depois disso, o Yuji diz ao seu amigo que infelizmente eles terão que cuidar dessas pessoas, pois desde que eles chegaram a esse mundo, os lords das regiões próximas fugiram com o rabo entre as pernas. Durante a noite, vários bandidos estavam falando sobre o pessoal do
vilarejo Koda, que estão evacuando com medo do dragão. O líder dos bandidos então chega à conclusão de que eles devem se aproveitar dessa oportunidade, mas quando ele abre um sorriso maligno em seu rosto, a sua cabeça é cortada por uma garotinha gótica. Ela começa a cortar todos os bandidos, enquanto os agradece por serem malignos. Ela se apresenta como Rory Mercury, a apóstola do deus obscuro Emloy. Os bandidos a reconhecem como a famosa Shinigami Rory e tentam fugir, mas ela começa a gastar todo o orçamento do estúdio para eliminar bandido por bandido até que todos estivessem definitivamente mortos. No dia seguinte, os nossos soldados continuam ajudando as pessoas a evacuarem de suas vilas. E o Yuji se preocupa com o fato dessas pessoas não terem para onde ir. Ele acredita que essas pessoas vão fugir até acreditarem que estão longe o bastante das chamas daquele dragão. Durante o caminho, diversas carroças quebram, e a única coisa que os refugiados podem fazer é pegar as coisas mais importantes e abandonar o restante no caminho. O Yuji também ordena que os pertences abandonados sejam queimados, e para piorar, ele não pode pedir reforços, pois isso pode acabar fazendo com que os inimigos que os observam à distância pensem que eles estão mais fracos do que antes e os ataquem com um exército ainda maior, o que só os levará a gastar mais dinheiro para matar mais pessoas. Então, o melhor a se fazer é avançar com cautela e evitar esforços desnecessários. A Mari entende o ponto de vista do seu superior, e o Yuji finaliza dizendo que o máximo que eles podem fazer é dar uma pequena ajuda a essas pessoas. Do nada, alguém aparece na frente deles, cercada por corvos. O Yuji olha com binóculos e fica chocado ao ver uma garota gótica. O seu amigo também se desespera e verifica essa informação. As crianças correm até a Rory, a chamando de oráculo. Ela pergunta o que houve e as crianças contam toda a verdade, dizendo que fugiram por conta do dragão e que aqueles homens de verde os ajudaram. A Rory então se aproxima do Yuji e começa a perguntar ao garoto sobre a montaria deles. E o garoto elogia muito o veículo, dizendo que é mais confortável do que a casa dele inteira. A Rory age como uma garota de esquina, lambendo seus lábios e dizendo que deseja montar nessa carroça. O Yuji tenta conversar amigavelmente, mas a Rory apenas observa como se fosse sugar sua alma. Um tempo depois, vemos ela sentada no colo dele. O Yuji pede para ela não sentar em cima dele, e o seu amigo fica com inveja e diz que isso não é justo. De longe, os aldeões veem o veículo se movendo de forma estranha, enquanto o Yuji grita para a Rory não encostar na sua pistola. Um tempo depois, enquanto eles seguiam em frente, o Yuji percebe que o tempo está quente demais. Então ele resolve olhar para o céu, mas ele acaba vendo um pequeno dragão se aproximando deles. No entanto, esse dragão é devorado pelo gigantesco dragão vermelho. Ele ordena que todos se preparem para ser atacados, mas infelizmente não havia o que fazer e muitas pessoas foram queimadas vivas. Mas o dragão não parece querer nenhum humano vivo. Os soldados então decidem enfrentar o dragão e começam a atirar nele. No entanto, esse dragão tem uma pele dura que resiste aos projéteis. Para piorar, se eles forem pegos pelas chamas desse dragão, todos eles vão morrer. Do nada, a elfa acorda e por algum motivo ela estava pelada, provavelmente para aumentar as visualizações do meu vídeo. Ela não se importa com o fato de estar sem roupas e começa a apontar para o seu olho, enquanto diz que o ponto fraco do dragão é no olho. De alguma forma, o Yuji consegue entender isso, então ele pede para todos atirarem no olho do dragão. Eles fazem isso e o dragão começa a dar passos para trás. Um soldado pega uma bazuca para disparar contra o dragão, e antes de disparar, ele iria fazer os procedimentos de segurança, mas todos gritam para ele disparar logo. O homem faz isso, mas ele erra um pouco o alvo por conta do movimento do veículo. No entanto, a Rory rapidamente sobe em cima do veículo e usa uma magia do seu cajado, que acaba fazendo o dragão entrar novamente na direção da granada disparada pela bazuca. O dragão é atingido e grita de dor. Ele não recebeu nenhum ferimento fatal, mas aparentemente um braço foi removido. Ao fim desse dia, as pessoas que morreram nesse ataque são enterradas, e o Yuji novamente cuida de uma criança que perdeu seus familiares. Agora eles não podem mais seguir em frente, por isso o Yuji pergunta o que o ancião pretende fazer com aqueles que perderam seus familiares e os idosos que não podem se mover sozinhos. O ancião diz que quem não puder seguir em frente será abandonado. A Mari então pergunta ao Yuji o que ele pretende fazer com essas pessoas. Ele então sorri e diz que levará todos com eles, e pela primeira vez a Mari fica feliz com a decisão dele, o que faz o Yuji até mesmo estranhar isso. Depois disso, enquanto a elfa dorme, descobrimos que ela morava em um vilarejo cheio de elfos. O lugar era lindo e repleto de árvores, porém o dragão os atacou e somente ela sobreviveu, pois o seu pai a jogou no poço de água. Ela acorda do seu pesadelo, dessa vez usando roupas. Então todos dizem que ela acordou em um ótimo momento, pois eles estão quase chegando. Nesse momento, vemos a grande base militar que os japoneses construíram ao redor do portal. Enquanto isso, a cavaleira, filha do imperador, estava em um bar conversando com seus companheiros sobre o dragão ancião vermelho. Ela viu boatos de que os homens de roupa verde conseguiram o fazer recuar, mas os seus amigos acreditam que isso não passa de mentiras. Nesse momento, uma mulher que foi atacada pelo dragão e sobreviveu aparece diante deles. Ela diz que os homens de verde realmente derrotaram o dragão, mas a sua memória está fraca e ela precisa de algumas moedas para se lembrar melhor dos detalhes. A Pinia então apaga e a mulher diz que os homens de verde usam armas de ferro
ferro muito bonitas, andam em carroças de ferro confortáveis e que eles lutaram contra o dragão vermelho, fazendo recuar. Enquanto isso, o Yuji finalmente chega com os refugiados, que ficam todos chocados com a estrutura de onde os homens de verde vivem. Porém, nem tudo é felicidade, pois o superior do Yuji o critica duramente por ele ter levado essas pessoas sem teto até a base deles. Ele diz que irá reportar isso aos seus superiores e esperar a decisão deles. Um tempo depois, uma conversa sobre os refugiados acontece, e graças ao fato do Yuji conseguir se comunicar um pouco com eles, eles acabam sendo aceitos para morar com eles ali. No entanto, todos eles passaram a ser de responsabilidade do Yuji. Então, ele, com toda a sua preguiça, pede aos seus subordinados que busquem comida e preparem um lugar para todos, enquanto ele cuida de toda a papelada. No meio do caminho, o tenente Yanagida convida o Yuji para conversar um pouco a sós. O Yanagi acredita que o Yuji tenha cortado a sua comunicação de propósito para levar os refugiados até o acampamento deles. Tudo isso para não receber ordens de abandonar os refugiados. O Yuji diz que um campo magnético deve ter cortado a comunicação deles ou algo do tipo. Então o Yanagida resolve conversar a sério com o Yuji. Ele diz que o mundo inteiro está de olho para esse tal portal que leva a outro mundo. Nesse novo mundo existem recursos que podem mudar totalmente a economia do mundo. Por isso ele pergunta ao Yuji se ele realmente acredita que vale a pena se tornar inimigos da metade do planeta para manter esse acesso a outro mundo. O Yuji diz que ele apenas trouxe os refugiados, mas o Yanagi diz que ele é a pessoa mais perto de obter a informação que o Japão precisa para agir, pois ele foi o primeiro a criar conexões amigáveis com esse mundo. O Yanagi vai embora, dizendo que em breve o Yuji irá receber mais liberdade para agir nesse e no outro mundo, e que ele deve estar preparado para isso. Após essa conversa, no dia seguinte, as pessoas do outro mundo começam a se apresentar. Primeiro, o sábio Kato e a sua aprendiz Lelei. A Rory se apresenta logo em seguida e, por fim, a Elfa se apresenta como Atuka, a filha do chefe da floresta. Depois disso, o Yuji faz o seu melhor para se comunicar com todos, dizendo que eles irão construir casas para cada um deles. Ele parece um palhaço se comunicando, mas felizmente tudo dá certo e o terreno começa a ser preparado para a construção da casa de todos. O velho mago se assusta com o trabalho das máquinas, por isso ele decide ir descansar. A Atuka fica paralisada, pensando o que o seu pai acharia desses golems de ferro. Até que do nada, dois homens pedem para as duas garotas saírem desse local, pois ali é perigoso. Elas vão até o local onde um homem estava cozinhando, e lá a Lelei aprende o nome do rabanete, e na hora de comer, ela demonstra cada vez mais interesse pela língua japonesa. Enquanto isso, do lado de fora do portal, cada vez mais políticos do mundo inteiro estavam começando a agir, tendo cada vez mais interesse no portal para outro mundo que foi aberto no Japão. Felizmente, o Yuji ainda não sabia disso e estava apenas curtindo seu banho. Ao mesmo tempo, as garotas do outro mundo estavam tomando um banho juntas. Elas começam a falar sobre o Yuji. A Elfa fica feliz em descobrir o nome dele. No caso, ela descobriu o nome Itami, mas esse é o sobrenome dele. Além disso, a Lelei diz a todos que no lugar onde elas estão, existe um portal para um outro país chamado Japão, e que além do Japão, existem diversos outros países. Do outro lado da tela, a Princesa Pine descobriu que alguém da realeza estava recebendo tratamento em um certo local e foi até lá, somente para encontrar o Rei Duran em um estado deplorável. O Rei Duran diz que todos lutaram bravamente, porém o verdadeiro inimigo é o Império, que os fez lutar em uma batalha impossível de vencer e os abandonou. Ela pede por informações dos inimigos em Alnos, e o rei diz que ela deve ver com seus próprios olhos para entender o quão poderosos eles são. Ela decide verificar, mas obviamente sem colocar sua vida em risco. E de volta ao acampamento militar, vemos que finalmente um satélite foi colocado no que todos chamam de região especial, e por isso o Yuji tem sinal para verificar o seu hobby, que para ele é mais importante que o seu trabalho. Enquanto ele se anima com a internet e verifica os novos lançamentos da temporada, a Mari e a Shino batem nele para conseguir sua atenção. Elas dizem que a Tuka tem agido muito estranho, pedindo alimento e roupas para duas pessoas, sendo roupas para ela e para outra pessoa que não existe. O Yuji então se pergunta se aquela elfa tem um namorado imaginário. Esse pensamento choca suas duas parceiras de trabalho, que apenas pedem para que ele verifique o que está acontecendo com a Tuka. No dia seguinte, descobrimos que a elfa está apenas com medo de depender demais dessas pessoas e no futuro ter que vender o seu próprio corpo para pagar tudo que ela recebeu. Nesse momento, a Lelei chega e pede para Rory e a Tuka a seguir. Ela mostra o campo de batalha repleto de dragões alados. Ela diz que os homens do outro mundo não têm interesse nas escamas dos dragões e até mesmo falaram que elas podem ficar com o que elas quiserem. Por isso, elas não precisam se preocupar em ter que vender seus corpos para eles. A elfa fica chocada, mas ela trabalha em conjunto com todas para coletar as escamas. Depois disso, o Yuji decide as ajudar na troca das escamas por dinheiro, pois assim ele poderá entender melhor como funciona o comércio da região especial. A elfa fica com medo de subir no carro com todos, mas a Mari a acalma e a Lelei também faz o mesmo. E se esse anime fosse um isekai padrão, a elfa já estaria apaixonada pelo homem que a salvou e já teria tentado devorar a banana dele. Mas nesse anime, até o momento, ela parece ser bastante humana. Ao mesmo tempo que eles saem em direção
direção a uma região chamada Itálica. A princesa Pinia também estava indo até lá. Enquanto Yoji e sua equipe se dirigem à Itálica, o Kurata o informa que uma grande quantidade de fumaça está subindo de uma montanha próxima. E graças à sua grande experiência em batalha, Yoji rapidamente percebe que a fumaça está vindo da região ao redor de Itálica. A Lelei sugere que a fumaça pode ser de algo grande sendo queimado na área, dizendo apenas o óbvio. E percebendo a gravidade da situação, o Yoji ordena que todos fiquem atentos, monitorando os seus arredores e até mesmo olhando para o céu. E enquanto Yoji está conversando com todos, a Rory lambe seus lábios, estando muito excitada. Ela diz que pode sentir o cheiro de sangue nas proximidades. Acontece que a princesa Pinia e a sua unidade militar estão lutando pelo bem da cidade de Itálica. O choque das espadas, o sangue e os corpos podem ser vistos por toda parte. E depois que as forças da princesa conseguem assumir o controle do castelo, as coisas começam a se acalmar. E então a sua assistente, parecendo confusa, pergunta por que eles estão lidando com tantos bandidos em Itálica. A Pinia, que está visivelmente frustrada, cerra os dentes e admite que também não sabe. A princesa se irrita e diz que ela só foi informada de que um grupo de invasores armados estavam atacando os territórios. Ela pensou que fossem os Homens de Verde, o que a levou a correr para Itálica para defender essa região. No entanto, quando ela chegou, tudo o que encontrou foram suas próprias tropas, que agora se voltaram contra o Império. Ela ordena a sua assistente que peça a todos que se preparem para lidar com outras invasões que possam acontecer em Itálica. Ela também pede que eles se livrem dos corpos dos bandidos mortos e façam barreiras mais fortes. Ela envia uma mensagem para o exército real, dizendo que eles virão ao seu auxílio em 3 dias. Dito isso, a princesa se dirige em direção às salas de descanso do castelo, onde o mordomo a pergunta se existe uma maneira de evitar mais lutas. A princesa responde que se eles pararem de lutar, eles perderão tudo. Seus homens serão mortos e as mulheres serão agredidas. Portanto, para evitar isso, eles precisam lutar o máximo que puderem para sobreviver. Depois de dizer isso, a princesa se dirige aos seus aposentos para descansar, pedindo ao mordomo e à criada para avisá-la caso algo importante venha a acontecer. Ela se sente infeliz quando se deita na cama, incapaz de se livrar da decepção. Ela nunca imaginou que sua primeira batalha terminaria em um desastre. Quando criança, ela sempre sonhou em se tornar a maior cavaleira do reino e treinou com os melhores cavaleiros do mundo. Seu objetivo era criar sua própria ordem de cavaleiros, com a ajuda do seu mentor, o Grey. Após 7 anos de trabalho árduo, ela finalmente criou sua própria ordem de cavaleiros, mas o seu pai nunca permitiu que ela se envolvesse em batalhas reais. Ao invés disso, a sua ordem de cavaleiros era usada apenas para cerimônias, como guardas de honra. Algumas horas depois, ela é acordada pela sua camareira e o mordomo. Eles têm notícias urgentes para dar. Eles dizem que um grupo de pessoas chegou aos portões do castelo, mas eles não sabem dizer se eles são amigos ou inimigos. A princesa se levanta rapidamente e corre para o portão. Ela vê um jipe e pessoas saindo dele, e ao observar atentamente, ela percebe que não se trata apenas de qualquer grupo de guerreiros, mas entre eles estão a Lelei, uma verdadeira maga, a Rory, a ceifadora, e uma rara garota elfa. Ela se vê em meio a 2 escolhas: abrir os portões para os estranhos ou se voltar contra eles. E depois de pensar por um tempo, a princesa decide abrir o portão. Então, assim que ela faz isso, ela acaba derrubando o Yoji acidentalmente. A elfa repreende por ter um cérebro de pássaro e abrir o portão sem perceber que alguém estava muito perto dele. Logo, Yoji acorda e pede aos seus companheiros que fiquem de prontidão, pois ele entrará em contato com eles quando for necessário. Ele olha para a princesa e pede que ela explique a situação. A princesa Pinia explica que a cidade fortaleza de Itálica está localizada no cruzamento das rodovias Tessária e Apia, tornando-a um importantíssimo centro comercial. Sua posição importante permitiu que Itálica prosperasse por gerações, sendo sempre governada pela nobreza imperial. No entanto, tudo mudou quando o último governante da cidade faleceu inesperadamente, deixando para trás 3 filhas que logo se viram em uma amarga luta pelo controle do trono. A filha mais velha e a do meio, ambas casadas com famílias poderosas, continuaram a lutar contra a irmã mais nova, a Mui, pelo direito de governar. A luta pelo poder entre as irmãs se tornou mais intensa e ninguém conseguia estabelecer uma liderança clara. A situação se tornou ainda pior quando o Império enviou forças militares para o outro mundo. Cada família nobre foi obrigada a enviar suas tropas para ajudar na batalha, mas tragicamente nenhum dos comandantes retornou. Com suas forças esgotadas e sem ninguém para liderar a defesa da cidade, a segurança de Itálica rapidamente entrou em declínio. Os bandidos e as forças hostis se aproveitaram do estado enfraquecido da cidade e defender suas paredes se tornou cada vez mais difícil. Seu povo vivia com medo enquanto a luta pelo controle continuava. A princesa Pinia abre as portas de uma câmara e quando entram na sala, o Yoji e os outros ficam chocados ao ver a filha mais nova, a princesa Mui, sentada em um trono. A princesa mais jovem tem apenas 11 anos de idade, sendo muito jovem para ser o próximo governante e assumir a responsabilidade insana. A Pinia diz que como a princesa Mui é muito jovem, lhe foi pedido que ela cuidasse do reino em seu lugar.
atacar. Mais tarde, o Yoji diz a Pinia que ele ajudará a Itálica e a princesa Mui, porque a situação atual está tornando as coisas mais difíceis para eles. Eles também precisam estabelecer uma relação de paz para vender as escamas de dragão, e assim as garotas poderão garantir o seu sustento. A princesa permite que o Yoji e sua equipe assumam o controle do Portão Sul e os ajudem. Logo, o Yoji coloca os seus soldados no telhado do castelo e inspeciona cuidadosamente os arredores. Ele percebe um grupo de batedores inimigos que estão atrás do Portão Sul. O seu camarada o informa que o inimigo também não tem homens o suficiente para cercar a cidade inteira e que o Portão Sul está fechado. O lado norte fica contra o penhasco afiado. Então, eles provavelmente vão organizar suas tropas em um dos 3 portões. O Yoji está um pouco preocupado porque ele só tem 12 soldados para guardar um portão inteiro. E agora eles não podem se afastar porque eles já se propuseram a ajudar a princesa. O Yoji rapidamente ordena que suas tropas tomem posição, certificando-se de que estejam cuidadosamente posicionados. À meia-noite, o inimigo lança o ataque surpresa pelos portões do leste, e o Yoji rapidamente percebe que os bandidos não atacaram o portão sul, o que é bom para eles e péssimo para a princesa Pinia. Enquanto isso, a princesa e sua unidade de cavaleiros estão envolvidos em uma batalha feroz com outro grupo de bandidos no portão leste. À medida que a noite escurece, diversas flechas começam a chover sobre o castelo, causando pânico entre os defensores. A situação se torna mais caótica quando eles descobrem que os bandidos não estão sozinhos e tem até mesmo um portador de espírito que se juntou ao ataque, aumentando mais a ameaça. Uma luta brutal se inicia entre os defensores e os bandidos, com ambos os lados sofrendo perdas pesadas. Uma luta brutal se inicia entre os defensores e os bandidos, com ambos os lados sofrendo perdas pesadas. A princesa, observando o derramamento de sangue se desenrolar diante dos seus olhos, é dominada pelo medo sem sentido. Seus cavaleiros lutam para manter o controle, e os defensores do castelo são levados aos seus limites. A visão do seu povo caindo enche a princesa com um profundo sentimento de impotência e culpa. Ela deseja desesperadamente poder chamar o Yoji e sua equipe para ajudá-los, mas uma onda de culpa toma conta dela. Afinal de contas, ela enviou eles para aquele lado, acreditando que todo o ataque dos inimigos aconteceria por lá. Enquanto isso, os bandidos assumem lentamente o controle de Itálica, espalhando destruição por toda parte. Eles matam e ferem os habitantes locais. O exército imperial faz o possível para detê-los, mas eles têm menos soldados, o que dificulta o trabalho. Os soldados lutam bravamente, mas o grande número de bandidos começa a dominá-los. A situação piora quando o comandante do exército imperial é pego no meio do conflito. Apesar dos seus esforços, ele é morto, deixando os soldados e o povo de Itálica em choque. A notícia da morte do comandante se espalha rapidamente, e sem o seu líder, os defensores se sentem sem esperança à medida que os bandidos se fortalecem e avançam indo em direção ao castelo. Durante esse caos, o líder dos bandidos dá um passo à frente e faz um discurso para incentivar seus homens. Ele declara com orgulho que a chance de vingança após a derrota contra os Homens de Verde finalmente chegou. Ele os lembra dos seus irmãos que morreram naquela batalha e promete fazer o exército imperial pagar por isso. As palavras do líder dos bandidos entusiasmam seus homens, enchendo-os de energia. Ele promete que nenhum dos soldados imperiais será poupado e os chama de traidores que merecem morrer. Seu discurso incentiva os bandidos a lutar ainda mais, enquanto os defensores de Itálica lutam para proteger a cidade. Logo chega a notícia de que o Norman, o comandante do exército imperial, morreu, e isso causa pânico entre as pessoas ao redor da princesa, que a incentivam a procurar a ajuda dos Homens de Verde. A situação se torna cada vez mais desesperadora à medida que a batalha continua, e é claro que os portões do castelo logo ficam vulneráveis, deixando-os abertos para que os bandidos entrem e matem todos lá dentro. O conselheiro da princesa sugere que a única opção é chamar as forças especiais e começar a evacuar as pessoas imediatamente para garantir sua segurança. O tempo está se esgotando e uma decisão deve ser tomada rapidamente. Por outro lado, a Rory não consegue mais se conter, pois quando as pessoas morrem, o corpo dela se enche de energia, e se ela não lutar, ela precisa dar um jeito de acabar com o fogo que arde dentro do seu corpo. E como ninguém ali pretende a satisfazer, ela corre em direção aos portões do leste. Ao ver isso, o Yoji e os seus companheiros a seguem, e durante o caminho, o Yoji ordena que o reforço 401 fique de prontidão nos portões do leste e aguarde suas ordens. Logo, os helicópteros de combate das forças japonesas começam a se dirigir aos portões do leste para assumir suas posições. A Rory se posiciona bem no meio do campo de batalha, derrotando qualquer inimigo que ameace a atacar. Ela não para de matar os bandidos desonestos e rapidamente começa a dominar o campo de batalha. De repente, sob as ordens do Yoji, os helicópteros começam a atirar nos bandidos com mísseis e metralhadoras. Eles começam a destruir lentamente as bases inimigas, desarmando-os rapidamente e forçando-os a correr para salvar suas vidas. Os bandidos obviamente não são páreos para os helicópteros de combate. O Yoji e sua equipe também chegam aos portões do leste e começam a
a disparar balas contra o inimigo, fazendo com que eles corram, pois eles não são páreos contra suas armas. E ao ver que o Yoji e seus companheiros chegaram, a Rory começa a lutar novamente, matando os bandidos como insetos sob seus pés. Por fim, ela mata o comandante do exército de bandidos, e todos eles se enchem de causa após a morte do seu líder. O comandante dos helicópteros de combate pede ao Yoji que evacue rapidamente à frente do portão, porque eles vão fazer uma limpeza completa nessa área, matando todos. Após fazer isso, os soldados descem do helicóptero e começam suas missões de resgate, enquanto a princesa fica admirada com a estranha máquina que pode matar pessoas em segundos. Os bandidos são exterminados e os soldados começam a trabalhar para encontrar os habitantes locais e restaurar as casas das pessoas. A princesa então declara que não foi o exército imperial que venceu, mas sim as forças dos Homens de Verde, que junto da ceifadora Rory conseguiram salvar a vida de todos eles com sucesso. Mas no fundo ela teme que se as forças de defesa japonesa forem seus inimigos, ela, juntamente com seus companheiros e conselheiros, teriam sido feitos de prisioneiros, e a mais importante área agrícola, Itálica, teria sido tomada por essas forças. Depois que tudo acaba, todos se reúnem na corte real de Itálica, em frente à princesa Mui. O Yoji permite que eles assumam o controle dos prisioneiros, mas com a condição de que eles sejam tratados com respeito. Em breve, as negociações começam, e as forças de defesa pedem para que a princesa apenas pague pelo serviço prestado. Além disso, eles não querem que nenhum japonês seja atacado por pessoas do Império. A princesa promete cumprir isso, e então ela pergunta se eles irão ocupar a cidade de Itálica por tê-la defendido, mas eles dizem que não e que pretendem partir imediatamente. No entanto, antes de partir para o acampamento deles, as meninas da equipe do Yoji saem para vender as escamas dos dragões para um comerciante. Depois de um pouco de negociação, a Lele consegue 30.000 moedas de prata por 200 escamas de dragão, mas pelas 1.000 moedas de prata restantes, o comerciante apenas lhe dá algumas informações sobre os eventos recentes. Depois que o negócio é feito, todos retornam para a base militar, mas de repente eles param o veículo ao ouvir um grito. Quando eles usam seus binóculos para olhar de perto, eles percebem uma garota montada em um cavalo. A garota estranha tem cabelos loiros e veste um traje de cavaleira. Ela está sendo seguida por outras garotas gostosas, e quando o Yoji olha de perto, ele pode ver as bandeiras do exército imperial. E isso significa claramente que as meninas são as cavaleiras da Ordem do Reino, aquelas que a princesa havia chamado como reforço. A loira para na frente do jipe e pergunta com raiva se eles são inimigos de outro reino. Quando o Yoji sai para tentar explicar, uma outra cavaleira coloca uma espada sobre seu pescoço, pedindo para que ele se cale. Quando o Yoji tenta falar novamente, a cavaleira bate em sua cara, fazendo com que os outros soldados tomem suas posições para atirar nas cavaleiras rudes. No entanto, o Yoji pede para que eles não atirem e fujam para evitar problemas. Todos eles imediatamente viram seus jipes e vão embora, enquanto o Yoji é deixado como refém com as cavaleiras. As cavaleiras batem muito no Yoji antes de levá-lo até a princesa, e quando a princesa o vê completamente machucado, ela joga uma taça de vinho no rosto de uma das cavaleiras, chamando-as de bando de idiotas que sequestraram seu salvador, o Yoji. Ela lhes diz com tristeza que elas violaram o tratado que foi assinado entre as forças especiais de defesa e a cidade de Itálica, e isso significa claramente que as forças de defesa podem convocar uma guerra contra Itálica. Por outro lado, a equipe do Yoji e os outros estão esperando desesperadamente na fronteira de Itálica pelo retorno do Yoji. O general, que é o segundo em comando, declara que eles esperarão até o pôr do sol, e se o Yoji não voltar, eles vão entrar no castelo para trazê-lo de volta, nem que seja na base da força. Enquanto conversam, o assistente mais próximo do Yoji diz às meninas que o Yoji é um ranger, e todos ficam chocados ao ouvir isso. O Yoji, que parece ser um obcecado por mangás, é na verdade um ranger bem treinado que passou por um treinamento infernal e tem uma mente e um corpo de aço. Depois de algum tempo esperando, eles decidem entrar no castelo, já que não há sinal algum do Yoji. Na hora do avanço, a elfa usa uma magia de sono, fazendo os guardas dormirem profundamente. Ela sobe rapidamente no telhado do castelo e faz sinal para os soldados entrarem no castelo. Então os soldados rapidamente assumem suas posições. Dentro do castelo, o Yoji é enfaixado e colocado em uma cama para dormir e se recuperar. Quando acorda, ele fica um pouco surpreso ao se ver cercado por garotas que se parecem com criaturas míticas. Uma delas tem orelhas de gato, enquanto a outra tem a aparência de um coelho. Suvin, a camareira-chefe, entra no quarto e garante ao Yoji que ele será bem tratado por todas elas, pois a princesa ordenou que suas criadas cuidassem muito bem dele, fazendo tudo o que ele desejar. Ela também o informa que as cavaleiras que o trataram tão mal em seu caminho para a Itálica foram severamente punidas, e que todos dessa cidade estão gratos pela ajuda que ele os deu, e até mesmo o consideram o seu herói. A empregada comenta seriamente que alguém que salvou o reino não deveria ter sido tratado daquela forma. Portanto, se ele deseja destruir a cidade de Itálica para se vingar, ela e todas as
empregadas irão o apoiar, mas ela não quer que a princesa seja alvo de ataques. O Yoji rapidamente garante que ele não fará nenhuma besteira como essa. A empregada sorri e lhe diz que até que ele se recupere, essas 4 belas empregadas irão cuidar dele, fazendo tudo o que ele precisar. Do nada, a menina com orelhas de gato diz à chefe empregada que algumas pessoas estão tentando invadir o quarto do Yoji. A empregada-chefe diz que eles podem muito bem ser os amigos do Yoji, e caso sejam realmente os Homens de Verde, ela pode permitir a passagem deles. No entanto, se forem outras pessoas, então elas devem devorá-los da maneira habitual. O Yoji, bastante interessado nas empregadas, pergunta quem elas são. A velha então responde que a guerreira coelha se chama Mimina, a garota gato se chama Pérsia, e a terceira é uma medusa chamada Erea, enquanto a última é apenas uma garota humana chamada Mom. Ela avisa que a medusa pode tirar a energia das pessoas com o seu cabelo, mas ela foi treinada para não atacar o Yoji. De repente, os companheiros do Yoji entram na sala, prontos para atacar se alguém tentar impedi-los de pegar o seu capitão, mas os seus queixos caem no chão quando eles veem que o Yoji está sendo tratado como um rei, com garotas monstros o servindo. Logo, os soldados começam a se dar bem com as moças que cuidam do Yoji, e também com a empregada principal. Os homens estão tentando flertar com as moças, enquanto a empregada principal continua se agarrando a Rory para obter suas bênçãos, e vendo a atmosfera animada ao redor dele, o Yoji comenta que como todos aqui são amigáveis, eles podem ficar em Itálica por mais algum tempo, não para se relacionar com garotas monstros, e sim em nome do intercâmbio cultural. A princesa chama as cavaleiras da Ordem das Rosas e fala com a cavaleira loira. Ela lhe diz para assumir a responsabilidade pelo tratamento rude com o Yuji e sugere que ela use o seu charme para conquistar o perdão dele. A princesa espera que o corpo sedutor dessa cavaleira seja o suficiente e, relutantemente, a cavaleira loira concorda. Ela se veste com roupas reveladoras, parecendo o jeito que minha avó vai dormir habitualmente. Ela então vai até a porta do quarto do Yuji, esperando o encontrar sozinho. Mas quando ela entra, ela fica chocada ao ver uma reunião animada. A sala está cheia de pessoas conversando e rindo, e o Yoji está no meio de tudo isso, a ignorando completamente. A cavaleira loira se sente humilhada. Ela se lembra de que é a segunda filha da respeitada casa de Palécia. No entanto, o Yoji nem sequer olha para ela. Isso fere o seu orgulho e a raiva rapidamente toma conta dela. Em um acesso de raiva, ela corre em direção ao Yoji e lhe dá um forte tapa no rosto, deixando um grande hematoma nele. A comoção faz com que eles sejam levados à presença da princesa, e quando a princesa vê o hematoma no rosto do Yoji, ela fica chocada. Ela começa a se preocupar, temendo que o Yoji possa retaliar, ordenando que suas forças os ataquem, colocando em risco sua frágil paz. No entanto, os soldados dizem à princesa que eles estarão levando o Yoji com eles, e que ela está livre para lidar com seus cavaleiros por conta própria. Eles também dizem a ela que o Yoji precisa apresentar um relatório ao Senado Nacional, portanto, ele precisa urgentemente ir embora. Quando a princesa ouve falar sobre o Senado, uma sensação de medo toma conta dela. Ela está preocupada com a possibilidade do Yoji reclamar do comportamento inadequado da sua cavaleira e do Senado japonês acabar exigindo uma guerra contra Itálica. Assim, a princesa rapidamente se levanta do seu trono e declara que irá com o Yoji ao Senado. Na manhã seguinte, o Yoji e os seus companheiros e a princesa Pinya viajam para o Senado, e ao se aproximarem da base militar dos Homens de Verde, a princesa percebe que há soldados treinando com suas armas. Curiosa, ela pergunta a Lelei se esses soldados são magos usando magia. No entanto, a Lelei balança a cabeça e explica que os soldados não são magos, mas usam armas chamadas pistolas e fuzis. Ela diz que o armamento deles é composto com ferramentas cilíndricas que criam explosões usando balas de chumbo. Essas armas, combinadas com o seu treinamento, tornam os soldados extremamente eficazes em batalha. A Lelei acrescenta que a sua maneira única de lutar foi a razão pela qual eles derrotaram as forças imperiais. Quando a princesa olha para fora, a sua curiosidade se transforma em medo. Ela vê tanques, helicópteros e soldados armados, o que parece estranho e aterrorizante para ela. Impressionada, ela compara essas máquinas e armas a monstros de outro mundo, achando difícil acreditar que os seres humanos pudessem criar tais coisas. Depois de chegar à base militar dos Homens de Verde, a princesa é levada ao tenente-general Hazama, que está encarregado de todas as atividades na região especial. A Lelei também a acompanha como uma tradutora e mediadora, e quando o general pergunta por que uma princesa de alto nível da região imperial veio visitá-los, ela responde pedindo desculpas, dizendo que as suas forças
forças se comportaram de forma inadequada com Yoji, por isso ela veio pedir perdão. O general responde que leu os relatórios, e ele entende que apenas aconteceu um mal-entendido. A princesa acena com a cabeça em sinal de concordância, e responde que sente muito por isso. O general diz que a princesa foi gentil o suficiente, servindo como mediadora e criando um tratado entre o Império e as forças de defesa. Ele diz que se o tratado estiver causando problemas, eles podem simplesmente repensar os termos e chegar a um novo acordo, mas a princesa responde rapidamente que os termos atuais do tratado estão corretos. O assistente do general diz à princesa que o Yoji pediu que considerassem os hematomas como parte do seu dever na região especial, e eles de forma alguma culpam a princesa ou suas cavaleiras. Mais tarde, naquela noite, o Yoji se senta em sua cabine, resmungando sobre como suas funções na região especial o impedem de participar de qualquer evento de anime. Ele se recosta em sua cadeira, olhando para o teto e desejando uma pausa em sua vida agitada. Uma batida na porta o assusta. Quando ele abre a porta, ele encontra a Lelei de pé, parecendo completamente exausta. Seus olhos estão caídos, e ela explica que passou o dia inteiro realizando traduções. Ela pergunta se ele pode levá-la de volta ao seu acampamento. O Yoji olha para o relógio e franze sua testa, dizendo que já é tarde demais. Então, com cuidado, ele a pega e a coloca em sua cama, aconchegando-a para que ela possa descansar confortavelmente, e se senta com a intenção de ficar de olho nela por um tempo. No entanto, os eventos do dia o deixaram esgotado, e não demora muito para que ele adormeça, descansando a cabeça na beirada da cama. No dia seguinte, a garota elfa, Rory e a Lelei se preparam para cruzar os portões e ir para o Japão, pois as autoridades japonesas desejam interrogar algumas pessoas do outro mundo. Para surpresa de todos, a princesa também se junta a eles, junto com a cavaleira loira, dizendo que elas também os acompanharão em segredo. Logo, o grupo atravessa os portões para chegar ao Japão, e todos ficam chocados com as estruturas ao seu redor. A princesa percebe que o Império iniciou uma guerra contra uma civilização que é capaz de construir estruturas que tocam o céu. Ela observa tudo e chega à conclusão de que vencer qualquer guerra contra o povo do outro mundo é completamente impossível. E enquanto Yoji está cuidando da papelada, um homem de cabelos cacheados se apresenta como Komakado, um representante da sede de inteligência, e a sua missão é levá-los em segurança. O Yoji olha para ele com desconfiança e pergunta se ele é da segurança pública. O homem estranho ri e em resposta responde que alguém inteligente como Yoji pode descobrir a identidade de qualquer pessoa facilmente. O Komakado pega o seu bloco de notas e começa a comentar tudo sobre o Yoji e seu histórico. Ele disse que pesquisou sobre o Yoji e descobriu que ele teve as segundas notas mais baixas de sua turma durante o treinamento de oficiais e mal conseguiu evitar a última colocação, só não ficando em último porque uma outra pessoa se machucou. Ele se formou, mas foi classificado como aprovado por pouco, e o seu superior ficou furioso e o colocou na escola de oficiais da guarda florestal, que ele concluiu de alguma forma. Por alguma razão, o Yoji foi transferido para Narashino depois disso, e as suas avaliações pessoais ruins o mantiveram como segundo tenente, mas após o incidente em Ginza, ele foi promovido a primeiro tenente. Mas o que é mais fascinante é que um preguiçoso como Yoji, com uma reputação horrível em serviço, acabou se tornando um S-Ranker, sendo ele um dos poucos soldados especiais que podem concluir qualquer missão. O Yoji olha para ele e responde que se uma colônia de formigas se livra da mais preguiçosa, então outras acabariam se tornando as preguiçosas do grupo. Portanto, pessoas preguiçosas são necessárias. E o Yoji diz que o fato dele ter se tornado um Rank S foi por pura sorte. Logo, todos entram em um ônibus que os leva pela cidade, deixando todas as garotas fascinadas com os mercados e as árvores de Natal. Eles param em uma loja de roupas para comprar um monte de roupas para os convidados. Tudo isso para que elas possam estar vestidas em trajes formais. Afinal de contas, em breve elas vão aparecer na televisão. Depois disso, eles vão rapidamente almoçar e após algum tempo, eles chegam ao prédio do Senado, onde a princesa é apresentada ao assistente do primeiro-ministro e também ao ministro das Relações Exteriores. Todos eles se dirigem aos seus respectivos assentos e a assistente informa sobre o processo, dizendo que eles vão realizar uma conferência, onde eles discutirão e decidirão sobre vários assuntos de muita importância. A notícia da presença de pessoas do outro mundo se espalha pelo Japão e todos se preparam para ver a entrevista que irá acontecer. Afinal de contas, se passou apenas 4 meses desde que o Japão foi invadido pelas forças do outro mundo. A sessão de perguntas e respostas serão realizadas hoje, e além do pessoal das forças de defesa, as garotas do outro mundo também vão responder a algumas perguntas. À noite é realizada uma coletiva de imprensa, e assim que o Yoji entra com os refugiados, as câmeras disparam de emoção, e logo uma mulher sobe ao pódio para acusar as forças japonesas de não terem sido rápidas o suficiente em salvar a vida das pessoas que foram mortas pelo dragão. Para responder ela, o Yoji calmamente diz que o dragão era muito forte e poderoso. Além disso, eles não tinham poder de fogo suficiente, e suas munições
luz ricocheteavam no corpo do dragão. Ele lembra a mulher de que eles estavam em um outro mundo e que as criaturas de lá são completamente diferentes das daqui. E, infelizmente, algumas pessoas acabaram morrendo. Eles realmente desejam ter uma arma mais forte, como um feixe de partículas carregadas, um canhão de prótons ou uma bomba gravitacional. Mas infelizmente eles não receberam nada disso para ir até o outro mundo. E a prova da força do dragão está nas escamas coletadas da região especial. Após uma breve análise, foi descoberto que essas escamas são tão fortes quanto tungstênio. Isso sobressai muito bem contra chamas de alta temperatura. Portanto, exigir 0 baixas ao combater um monstro como esse não é algo razoável. A mulher então pergunta a Lelei se ela enfrentou algum inconveniente em viver nos campos de refugiados, criados pelas forças na região especial. A Lelei responde calmamente que todas as suas roupas, comida, abrigo, trabalho e necessidades espirituais são atendidas no acampamento. A mulher então se volta para a elfa e pergunta se suas orelhas são reais, e a garota elfa responde que sim. E assim que ela revela suas orelhas, a multidão vai à loucura ao ver uma verdadeira garota elfa. A mulher chocada pergunta se a força de defesa encontrou algum problema ao lidar com o ataque do dragão. A garota elfa responde que não tem certeza disso, porque ela estava inconsciente naquele momento. A próxima é a Rory, e a primeira pergunta que lhe é feita é o seu nome. Depois disso, ela é solicitada a descrever a vida nos campos de refugiados, e a Rory responde que tudo é muito simples. Quando ela acorda, ela reza, e à noite ela dorme tranquilamente. Ela usa o seu tempo para comer, matar e fazer oferendas para entregar ao deus da guerra. A mulher então diz que, de acordo com os relatórios, 1/3 dos refugiados foram mortos no ataque do dragão, enquanto as forças de defesa não sofreram baixas ou ferimentos. Portanto, as pessoas que deveriam tê-los defendido com suas vidas colocaram sua própria segurança em primeiro lugar, e no final, a vida dos civis foram colocadas em perigo. Depois de fazer essa pergunta, a mulher sorri, pensando que finalmente revelou as verdadeiras cores das forças de defesa. Mas, de repente, a Rory grita, chamando a mulher de idiota. A Rory continua contando como as forças de defesa lutaram bem contra o dragão, mantendo os refugiados seguros. Além disso, ela pergunta o que há de errado com os soldados tentando salvar suas vidas, porque se eles morrerem desnecessariamente, quem protegerá as pessoas comuns que não fazem nada, além de se sentar confortavelmente e reclamar. Ela acrescenta que os homens de verde lutaram contra o dragão de fogo e voltaram vivos, portanto a primeira coisa que todos deveriam fazer seria elogiá-los. Ela também diz que a equipe do Yoji conseguiu salvar 3/4 dos refugiados. Ela então diz à mulher que está fazendo perguntas que ela não entende como a batalha aconteceu. Ela não sabe como é colocar a sua vida em perigo por outras pessoas, e ela também nunca viu a força e o poder de um dragão vermelho. Então, se a mulher pensa que os homens de verde não foram bons o suficiente, ela deve ser estúpida e burra. A repórter fica visivelmente irritada com o fato da Rory, que parece uma criança, a humilhar na frente de todos. Ela então a chama de pirralha mal educada, que não sabe como falar com os mais velhos. Ela zomba de sua falta de valores e tenta educá-la sobre as normas e dos comportamentos do Japão. E quando a Rory vê a mulher falando de tal forma, ela se prepara para lhe dar uma lição. Mas para evitar mortes, o Yoji intervém rapidamente e tenta mudar o assunto. Ele se irrita e informa a todos que a Rory pode parecer muito jovem para a idade dela, mas ela é a mais velha entre todas as pessoas na sala. A mulher se levanta novamente e pergunta quantos anos ela tem, e a Rory responde que ela tem 961 anos e que a garota elfa tem 165. A Lelei então abre a boca e explica que ela é uma humana de 15 anos, enquanto a Tuca é uma elfa que vem de uma espécie rara, de fada que vive cerca de 1000 anos. Já a Rory é uma semideusa que parou de envelhecer, portanto o conceito de tempo de vida não se aplica a ela. Mais tarde, a princesa é convidada para receber de volta os prisioneiros que foram levados pelo governo japonês após aquele incidente em que o Império invadiu o Japão. Agora, durante o retorno do evento, o Yoji leva os refugiados ao metrô, e eles ficam claramente com medo de serem enviados até as profundezas do inferno. Logo, eles se encontram com um Komakado, que está os levando para Tóquio, onde eles mudarão de trens. Eles estão fazendo isso para fugir dos espiões de outros países, que desejam ter contato com o povo do outro mundo. Quando chegam a Tóquio, eles são informados de que o metrô não está mais funcionando por conta de um acidente. O Komakado diz ao Yuji que se trata de algo suspeito, pois podem haver algumas pessoas que querem os atacar. Logo, o informante diz para eles irem até Akihabara, e o Yuji o leva para a casa da sua ex-esposa, tendo o objetivo de mantê-los seguros. Todos ficam chocados ao ver que o Yuji tem uma ex-esposa, não acreditando que exista uma mulher louca o suficiente para se casar com um psicopata como o Yuji. O Yuji conta tudo para sua esposa, e também diz que eles correm o risco de serem atacados
atacados. Então ela responde que não quer se meter em perigo, e todos concordam com ela. O Yoji revela que ele foi obrigado a deixar aquele homem com cara de cansado de fora dos seus planos, porque ele parece ser muito suspeito. Afinal de contas, sempre que ele aparece, os inimigos parecem descobrir suas posições. À noite, enquanto todos estão dormindo, a ex-esposa do Yoji está ocupada, fazendo um mangá que ela terá que entregar no dia seguinte. Um dos soldados pergunta a Risa sobre o seu casamento com o Yoji, e ela responde dizendo que agora o Yoji é apenas o seu amigo. Ela diz que eles não se separaram porque estavam brigando, e sim porque eles eram um pouco diferentes dos casais comuns. No dia seguinte, todos eles decidem ir a lugares com muitas pessoas para não correr perigo. Assim, o grupo se divide em dois. O Yoji e a Risa ficarão com o primeiro grupo para fazer compras em Shibuya, enquanto o outro soldado está levando a princesa e a cavaleira para a biblioteca, para que elas possam aprender mais sobre a literatura do Japão, sendo que na verdade elas só estão interessadas em mangás de yaoi. Logo, eles estão no meio de Shibuya, ajudando a Rory a escolher um vestido para ela. Por outro lado, a princesa fica muito chocada a ver um prédio cheio de livros, e enquanto todos estão ocupados com as atrações turísticas do Japão, o Yoji vai ao encontro do seu mentor de longa data, o ex-ministro da defesa do Japão. Por fim, todos se reúnem no metrô para ir às fontes termais juntos. Depois de viajar por um longo tempo, o Yoji e o seu grupo finalmente chegam às fontes termais. Todos estavam animados para relaxar e aproveitar os banhos. No entanto, seu tempo de paz não durou muito, e a Rory sentiu que alguém estava os observando. Quando ela olhou pela janela, seus olhos aguçados viram um homem parado a uma distância de 450 metros da casa de banho. O homem era um dos soldados que estavam de olho neles. O soldado rapidamente relatou aos seus chefes, mas eles apenas falaram que é impossível que uma pessoa tenha o visto a 450 metros de distância. Ao redor das fontes termais, várias organizações diferentes começaram a avançar. Seu objetivo era capturar as garotas do outro mundo. As forças japonesas obviamente tentaram as defender, e o fato de diversas pessoas estarem morrendo estava dificultando demais o descanso da Rory. Então, enquanto todos dormiam, a Rory permaneceu acordada. Ainda na mesma noite, os soldados japoneses recebem novas ordens. Eles basicamente foram ordenados a deixar os inimigos passarem. Isso só aconteceu devido a um acordo político entre um político japonês e o líder de um país estrangeiro que o ameaçou. O acordo parecia envolver a proteção dos convidados da região especial, literalmente cancelando qualquer tipo de proteção que eles deveriam ter. Ao mesmo tempo, dentro da casa de banho, a Rory parece estar em uma situação difícil, pois ela tem duas opções: ou ela avança e derrota os inimigos, ou ela dá um jeito de lidar com o grande fogo que ela está sentindo. No fim, ela ataca o Yoji, e ele tenta resistir aos encantos dela, dizendo que ele não pode fazer isso com uma garota que parece uma criança. Mesmo que ele diga isso, ele estava quase a atacando, mas nesse momento ele é salvo por uma ligação telefônica. Ele rapidamente empurra a Rory para longe e pula em direção ao telefone para escapar. Quando a Rory pergunta que aparelho é esse, ele responde dizendo que ele se chama celular e que ele é usado para fazer ligações importantes. A Rory fica de mau humor e diz que odeia celulares. O Yoji olha a mensagem recebida e percebe que ela veio do ministro da defesa. Do lado de fora da pousada, os soldados estrangeiros ficam frente a frente e, como todos têm o mesmo objetivo, eles começam a lutar. No entanto, a Rory pula e aterrissa na frente das duas forças opostas. Ela se move rapidamente, se esquivando de balas e dando parry em tudo que iria atingir. Ela corre a toda velocidade, enquanto os soldados disparam violentamente contra ela. No entanto, ela é rápida demais. Os movimentos rápidos e ações imprevisíveis da Rory deixam ambos os lados lutando para manter o ritmo. Ela tira o máximo de proveito do caos, virando a situação contra eles. Um dos soldados feridos consegue conversar com seus superiores. Ele explica que os soldados japoneses recuaram, mas eles acabaram encontrando soldados estrangeiros. Não só isso, mas atualmente ele está sendo atacado por uma garotinha com um machado gigante. Enquanto isso, dentro da pousada, o Yoji está deitado no chão. Ele grita para que todos mantenham suas cabeças abaixadas, enquanto as balas estilhaçam as janelas de vidro. O Yoji tenta entender o que está acontecendo, e em meio ao caos, ele ouve uma risada selvagem da Rory, enquanto ela continua eliminando soldado por soldado. Os ataques implacáveis da Rory deixam claro que a situação está longe de estar sob controle, e quando todos saem da pousada, a Risa fica assustada, depois de ver muito sangue e corpos por toda parte. Ela pergunta o que está acontecendo, e o Yoji responde que a segurança pública irá chegar em breve, mas eles não podem ficar esperando aqui. Ele ordena aos seus companheiros que reúnam todas as armas que possuem e juntem as coisas de todos. O Tomita pede que a princesa e a cavaleira loura troquem de roupa e se preparem para partir. O Yoji se aproxima da Rory, que está ferida, preocupado com o fato dela ter sido alvejada por tiros, mas ela o tranquiliza, dizendo que o seu corpo se regenera automaticamente. Ela diz que os semideuses não morrem, por isso ele pode ficar tranquilo. À meia-noite, todos caminham para fora da área das águas termais, e eles estão felizes que ninguém tenha sido gravemente ferido, e que o ministro da defesa tenha conseguido aquela pousada para eles ficarem, pois caso
Caso contrário, eles teriam se tornado vítimas das forças estrangeiras. Logo, eles veem um veículo, com um motorista aparentemente estrangeiro. O Tomita rapidamente aponta sua arma para a cabeça dele e pede para que ele desça do veículo. Eles levam o motorista para fora do Jeep e a Lelei o coloca para dormir com a sua magia. Depois de pegarem o Jeep, eles vão embora. E o Yoji diz que eles não podem ir para a região de Ginza agora, pois o caminho para lá deve estar cercado por inimigos. Todos estão em pânicos no momento. E o Tomita pergunta para o Yoji por que diabos eles estão correndo e se escondendo como ratos. O Yoji não diz nada. Então a Ashino, frustrada, aponta sua arma para o Yoji e pede para que ele abra logo a boca. Ela pede para que ele pare de esconder informações, senão ela o matará. Mas o Yoji diz que não sabe de nada. A princesa, acostumada a lidar com esse tipo de coisa, pergunta se o governo japonês tem inimigos. Eles dizem que atualmente não. Então a princesa pergunta se existem pessoas que não querem que ela realize um acordo de paz, o que é uma boa sugestão, mas ninguém sabe o que realmente está acontecendo. Depois de um tempo, eles chegam a um lugar seguro e as garotas saem para buscar algumas bebidas para si mesmas. Enquanto isso, a Risa decide provocar o Yoji. Ela pergunta se ele está apaixonado pelas garotas e ele diz que talvez. Então ela diz que ele gosta da elfa pelo corpo, da Loli gótica por conta da personalidade dela e que a maga ele deseja proteger. E o Yoji concorda com todas as afirmações. Depois que todos voltam para o veículo, a Risa usa o seu laptop para divulgar a todos os otakus que a Rory, a Tuka e a Lelei vão visitar o memorial de Ginza e que depois disso elas voltarão para a região especial. Ela diz ao Yoji com entusiasmo que as pessoas adoraram suas respostas na televisão e que muitas pessoas acabaram se tornando fãs delas. Então ela acredita que se muitas pessoas se reunirem ao redor das garotas, será muito difícil esses agentes atacá-los em plena luz do dia. Com tudo pronto, no dia seguinte, às 10 horas da manhã, o povo do Japão fica chocado ao ouvir a notícia súbita da renúncia do seu primeiro-ministro e de sua hospitalização. À distância, os agentes estrangeiros sob o comando do agente Graham estão em suas posições, prontos para sequestrar as garotas do outro mundo. Agentes de outros países também podem ser vistos nas proximidades, o que torna a missão de todos ainda mais difícil, pois eles já perderam boa parte de sua equipe nas fontes termais. E agora que o primeiro-ministro renunciou, eles não têm mais aquela cartada política. O Graham diz à sua equipe que assim que as pessoas da região especial aparecerem, eles causarão um pânico na multidão, cortarão as conexões de TV e as sequestrarão. Agora vemos o Yoji chegando na região onde as garotas pretendem ir embora. Ele fica surpreso ao ver tantas pessoas perto do portão. Eles pretendiam seguir com cautela, mas a Rory salta do veículo e todos que a veem a aplaudem, como se eles estivessem vendo a personagem de algum mangá na vida real. O Yoji percebe que se eles não agirem agora, a renúncia do primeiro-ministro e o esforço da Risa serão em vão. Então ele salta do veículo e pede para que a Risa abandone o veículo em qualquer lugar, mas ela grita dizendo que não sabe dirigir. Depois disso, ele ordena que seus dois camaradas, o Tomita e a Shino, protejam seus 5 convidados da região especial, e se alguém tentar machucá-los, eles estão permitidos atirar. A multidão abre o caminho para os convidados, enquanto os canais de notícia mostram as 5 garotas do outro mundo acompanhadas dos seus agentes de segurança. Enquanto isso, por outro lado, o Gahan está preocupado porque ele não consegue cumprir sua missão com tantas pessoas cercando os convidados. De repente, o Komakado, o chefe da segurança pública, faz uma visita a eles. Ele diz ao Graham que infelizmente eles não poderão agir, pois o Graham perdeu completamente sua proteção. Frustrado, Graham imediatamente faz uma ligação para dizer aos seus superiores que ele e seus agentes estão em perigo, mas infelizmente a esse momento ele já foi abandonado. Agora as garotas do outro mundo oram pelo bem-estar dos mortos no memorial, e enquanto elas vão embora, todos os japoneses começam a se despedir e aplaudi-las. Logo, eles chegam à região especial. O Yoji é recebido pelos seus amigos soldados, e todos ficam muito felizes depois de um dia cheio de diversão. À noite, a princesa diz à cavaleira loira que ela se certificará de pôr um fim à guerra, porque se o Império optar por lutar, eles certamente perderão. Ela escreve uma carta para o Imperador sobre sua decisão e decide voltar para a capital no dia seguinte. E após 5 meses desde que o portão foi aberto, vemos que agora as diferentes culturas e mercadorias começaram a ser trocadas, tudo isso localizado bem perto do portão para o outro mundo. Lentamente, a área dos refugiados se transformou em uma cidade movimentada. Enquanto isso, a princesa Pinia, que havia visto o Japão com seus próprios olhos, está pronta para realizar as famosas negociações de paz, levando consigo um japonês responsável. A princesa lhe diz que é a sobrevivência do Império e está em fazer as pazes com o Japão. Logo, uma festa é convocada na residência do Senhor de Cícera. A princesa diz ao japonês que a acompanha que o embaixador do clã Mardos é um dos líderes das famílias mais importantes do Império e que ele tem grande influência no Senado e que ele é uma das pessoas que estão dispostas a negociar uma provável paz. Após o massacre do Império na guerra, o Império ainda está reconstruindo seu exército, mas dependerá do Senado escolher entre a guerra e a paz. A facção do Senado, que deseja a paz, está pronta para limitar o poder
poder do imperador, que foi quem deu início a esse conflito perigoso. Após o jantar, a princesa leva o embaixador ao encontro do Lord Cícero, um dos mais influentes líderes em seu país. Ela apresenta o embaixador como um homem misterioso de uma nação distante. O Lorde, intrigado com esse raro encontro, pede ao embaixador que conte mais sobre quem ele é. O embaixador fala com orgulho, explicando que o Japão é um belo país abençoado com 4 estações distintas, florestas exuberantes e água pura e limpa. E para expressar ainda mais a sua boa vontade, o embaixador japonês apresenta uma coleção de presentes do Japão, oferecendo-os como um símbolo de amizade e respeito. O Lord Cícero examina os presentes e fica chocado com a qualidade, o que faz o Lorde se arrepender por ter subestimado o Japão. Ele se desculpa por não o tratar com mais respeito. E curioso sobre essa terra distante, o Lord Cícero pergunta aonde o Japão fica localizado. Então o embaixador explica que o Japão está além do portão para o outro mundo. No entanto, ele também revela uma dura verdade. Atualmente o Japão está em guerra com o Império, que no caso é o maior governo deste mundo. Essa revelação choca o senhor. Ele imediatamente se preocupa e pergunta por que a princesa Pínia se aliaria secretamente ao seu inimigo. Tais ações, se expostas, poderiam levar a punições severas, até mesmo à morte. E percebendo a preocupação do senhor, o embaixador coloca calmamente um pedaço de papel sobre a mesa. O documento contém informações importantes, revelando que o sobrinho do Lord Cícero é um prisioneiro no Japão. O embaixador explica que a princesa Pínia concordou em atuar como mediadora entre os dois países. O objetivo dela é negociar uma troca justa de prisioneiros para aliviar as tensões e salvar vidas. No entanto, esse plano delicado requer o apoio de aliados importantes, incluindo o próprio Lord Cícero. Isso não é apenas para garantir a segurança das pessoas envolvidas, mas também para promover o entendimento entre as nações em guerra. Em troca do seu apoio, o embaixador garante ao Lord Cícero que o seu sobrinho será tratado com cuidado e que eles farão todo o possível para poder reuni-los. Depois de pensar um pouco, o Lord Cícero finalmente concorda em ajudar a princesa, pois a vida do seu sobrinho é importante demais para ser ignorada, e ele também quer reforçar esse acordo de paz, criando uma ótima aliança com o Japão. Enquanto isso, o Yoji e o seu assistente estão caminhando pela cidade recém-criada. O Yoji está feliz com o fato dos acampamentos terem se transformado em um lugar tão animado. Seu assistente lhe diz que o aumento repentino do tamanho da cidade significa que eles estão com falta de pessoas, e a única razão desse lugar funcionar é porque a princesa Mui empresta suas empregadas. Mas infelizmente, isso é uma má influência, porque algumas empregadas trabalham em bares, e os soldados mais jovens estão se tornando frequentadores assíduos dos bares. Enquanto conversam, eles se deparam com a Rory, que acabou de afastar um esquisito assustador que estava causando problemas. Todos eles vão juntos a um bar próximo e pegam algumas bebidas, até que do nada eles veem uma garota elfa procurando alguém. Ela acena para eles e sai em busca dessa pessoa que ela tanto procura. A médica da equipe do Yoji diz que a garota elfa sempre sai para procurar o seu pai morto e que eles precisam impedi-la, caso contrário ela pode acabar se machucando. E quando a Rory pergunta se eles realmente deveriam forçar a garota a aceitar a realidade, a médica responde que eles precisam fazer isso, pois ela não pode continuar vivendo sua vida sem aceitar a realidade. No entanto, o Yoji diz para eles deixarem a garota elfa fazer o que quiser, pois se eles derem a notícia da morte do seu pai, ela pode perder a cabeça. Além disso, eles logo serão retirados do programa especial e não haverá ninguém para cuidar dela. Ao ouvir isso, a médica fica um pouco triste. Ela deixa o bar e se dirige para o acampamento, enquanto a Rory e o Yoji ficam sozinhos. Nesse momento, a Rory lhe conta um pouco sobre suas aventuras e o aconselha a viver a sua vida do melhor jeito que ele puder. De repente, uma elfa trevosa chamada Yao entra no bar e chama a atenção de todos por permitirem que uma criança beba bebidas alcoólicas. Ela acredita que a Rory seja uma criança e continua a falar com todos de forma rude. A Rory pergunta o que ela está fazendo aqui. Então a elfa responde que ela veio representando os elfos trevosos e que ela está procurando pelas pessoas de verde para ter uma conversa com eles. Em seguida, ela briga com Yoji por ele estar embebedando uma criança. Ela o acusa de ser um pervertido. A Rory entra na brincadeira e se esconde atrás da elfa, dizendo que o Yoji realmente a forçou a beber. Ao ver a elfa furiosa e pronta para atacá-lo, o Yoji foge para salvar sua vida. Tudo isso sem que a elfa perceba. Depois disso, a elfa retorna ao bar e pergunta às pessoas sobre os homens de verde que ela está procurando. As pessoas no bar logo entendem o motivo por trás da encenação da Rory. Ela queria salvar o Yoji de mais problemas, e a elfa trevosa não faz ideia de que a pessoa que ela estava procurando era na verdade o Yoji, o homem que ela acabou de assustar. Para piorar a sua situação, ninguém se atreve a lhe contar, porque todos têm medo da Rory. A elfa mostra ao povo um diamante gigantesco, sendo essa pedra uma adamantina verdadeira. Ela diz que esta será a recompensa para a pessoa que a ajudar a encontrar as pessoas de verde. Todas as pessoas no bar se reúnem em torno dela para ver o grande diamante, e obviamente todos começam a brigar para decidir quem levará a elfa até o povo verde. A elfa olha para a briga e lhes diz calmamente que eles não são capazes o suficiente para fazer a tarefa e que ela precisa de alguém
alguém que pode ajudá-la a matar um dragão. Ao ouvir sobre o lendário dragão de fogo, as pessoas saem lentamente do bar e se desculpam, dizendo que não querem nem mesmo olhar para esse dragão. No entanto, eles garantem a Elfa que talvez os Homens de Verde realmente possam aceitar a sua oferta e matar o dragão. Depois disso, a Elfa Trevosa sai do bar e, observando os arredores, ela pode ouvir o canto dos espíritos do vento. Ela sente a água limpa e o ar puro. A vegetação ao seu redor também é exuberante, e sem ter onde dormir, ela encontra um lugar no meio do mato e passa a noite ali mesmo. Ela afirma para si o tempo todo que logo ela encontrará alguém que matará o dragão. Na manhã seguinte, a Elfa acorda com o som dos caças das forças de defesa japonesas. Ela fica observando os veículos voadores e percebe que essas são as pessoas que ela está procurando, e fica aliviada acreditando que o seu clã realmente será salvo. Acontece que há alguns meses atrás, sendo mais exato, há um ano atrás, aquele lendário dragão de fogo atacou a aldeia desta elfa, e com seu sopro de fogo, ele queimou as pessoas e suas casas, matando e ferindo muitas pessoas. O dragão tornou a terra deles completamente estéril e matou cerca de 220 elfos. As pessoas restantes do clã convocaram uma reunião para encontrar uma solução para o problema do dragão de fogo. No fim, eles depositaram suas esperanças na elfa chamada Yao. Eles informaram que recentemente alguns homens de verde conseguiram retirar um dos braços do dragão e conseguiram até mesmo o expulsar, salvando a vida de várias pessoas. Então, para que ela consiga a ajuda dos homens de verde, ela recebeu o maior tesouro do seu clã, que no caso é aquele cristal gigantesco. No presente, ela segue o caminho de um helicóptero e corre em direção ao acampamento. Ela encontra dois guardas na entrada do acampamento e lhes conta tudo sobre sua aldeia e o dragão, mas os guardas não parecem entender o idioma dela. Isso a deixa um pouco desapontada, mas então a sua mente se volta para o Wilge. Ela se lembra de que quando o encontrou no bar, ele parecia entender o seu idioma. Ela então tenta encontrar pessoas que possam encontrar aquele homem de verde, mas tudo que ela encontra são bandidos e malfeitores que ela facilmente derrota. Logo, ela encontra uma loja na qual os soldados das forças de defesa estão visitando, e a vendedora dessa loja consegue de alguma forma conversar com eles. Ela corre até a vendedora e pergunta se ela pode ajudá-la a se comunicar com os soldados. A garota então lhe mostra um livro vermelho que serve como guia para se comunicar com os homens de verde. A menina diz que todos que trabalham nessa cidade recebem um desse de graça. A Yao implora a garota que a deixe ficar com esse item importantíssimo, mas ela não pode aceitar o seu pedido porque poderia ser demitido por fazer isso. Ao ouvirem o tumulto, dois soldados entram e quando vem a Yao, eles percebem que ela é a elfa dos relatos. Acontece que recentemente alguns homens contaram para os homens de verde que eles foram roubados por uma elfa trevosa. Então os homens de verde pedem para que essa elfa vá com eles. Infelizmente, nem mesmo o tradutor do Japão consegue se comunicar com essa elfa. Então os soldados são obrigados a chamar a Lelei. A Lelei entra na sala e se senta na frente da elfa e pede para que ela diga o que quer. A elfa implora para que ela ajude a passar sua mensagem para os soldados. Ela deseja salvar o seu clã do dragão de fogo e para isso ela precisa da ajuda dos homens de verde. Ela explica que não roubou ninguém e que apenas estava se defendendo. Depois disso, ela é levada até o general, que lhe diz que não pode ajudá-la, porque a floresta dela fica além do território do Império, e por lá ser um território completamente inexplorado, eles não podem invadir aquela área sem permissão. Entrar lá significaria uma declaração de guerra, e por isso ela deveria desistir. A elfa tenta dizer que eles não precisam de um exército inteiro, mas de apenas de alguns homens que possam derrotar o dragão. No entanto, o general diz que não pretende mandar os seus homens para morrerem, e que tudo no Japão é feito com muita ordem e progresso. Depois de receber essa péssima notícia, a elfa fica muito triste, e enquanto ela é levada para o lado de fora em um veículo, o motorista olha para a elfa triste. Ele diz que o Yoji poderia ajudá-la, pois ele é uma pessoa que pode se esforçar muito para salvar alguém com quem ele se importa. Depois disso, a Lelei leva Yao até uma loja de chá, que serve um incrível chá antidepressão. A elfa o bebe e começa a chorar muito, dizendo que não pode voltar sem a ajuda dos soldados, pois o seu clã espera que ela retorne com o povo verde. No entanto, tudo que ela pode fazer é retornar de mãos vazias. Do lado dela, alguns militares estavam sentados, e ao verem ela chorando, eles tentam encontrar uma solução para ajudar ela e todo o seu clã. No entanto, eles são apenas figurantes e não podem fazer nada. Depois disso, a Lelei leva a elfa trevosa até a elfa do cabelo loiro. Tudo isso para que a elfa trevosa possa conseguir um dormitório para dormir. Enquanto isso, o Yoji encontra a princesa nas profundezas de uma floresta, onde eles se sentam para conversar. A princesa
princesa conta tudo o que aconteceu desde que ela voltou do Japão. Ela conta ao Yoji sobre os desafios e mudanças no reino e como as coisas se desenvolveram desde sua partida. Em seguida, a princesa pega um mangá de romance que veio diretamente do Japão e durante a conversa o Yoji descobre que o Palácio Real está sendo muito influenciado pela cultura japonesa e as cavaleiras que trabalham no palácio também começaram a apreciar a comida japonesa. Elas passam seu tempo saboreando iguarias com doces, sobremesas e chás, fazendo com que o palácio se pareça mais com o Japão do que com um lugar medieval qualquer. O Yoji descobre tudo isso calmamente e fica fascinado com quanto a cultura japonesa afetou o reino. A princesa sorri ao falar sobre como aprendeu a apreciar esses novos costumes, mas ela ainda tem suas responsabilidades. Ela está concentrada a trazer a paz entre o Império e o Japão, na esperança de que um dia essas duas nações se unam em harmonia. E com um último e caloroso adeus, ela diz ao Yoji que o seu trabalho está longe de terminar. Depois disso, o Yoji deixa a floresta e entra em uma carruagem. Lá, a médica com quem ele está viajando compartilha uma ótima notícia. Acontece que as crianças daquele vilarejo inicial que perderam seus pais e eles ajudaram. Bom, aquelas crianças aprenderam a língua japonesa ao ponto de conseguir agradecê-los pela ajuda. O Yoji se sente muito feliz em saber disso, pois o vínculo entre o Japão e o novo reino continuam a crescer, e isso o enche de orgulho. Ele acredita que a paz pode ser alcançada e tem esperança de que os seus esforços farão a diferença. E em seu coração ele está determinado a trazer essa paz. A viagem continua e o Yoji continua concentrado no seu maior objetivo, encontrar garotas com traços animais. Assim termina a primeira temporada do Anime Gate e infelizmente eu não achei a continuação legendado. Por isso só vou trazer continuação desse vídeo se um dia eu achar, o que é muito triste.